Olá pessoal, meu nome é Patrícia, sou psicóloga clínica e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a adolescência. Por que esse tema me chamou a atenção? Primeiro, que eu também tenho um filho adolescente em casa, tenho um filho de 13 anos. E segundo, porque a gente observa muito no consultório, quando eu abro caixinhas aqui nos stories do Instagram, acontece das pessoas perguntarem sobre adolescência, no direct eu também recebo, perguntas, e enfim, na clínica. Então, por essa razão, eu resolvi falar um pouquinho, mesmo porque eu quase não falo sobre adolescente aqui, embora eu atenda tanto crianças como adolescentes e adultos, mas como o meu público acaba sendo um pouquinho mais amplo, em determinados assuntos, em determinadas queixas, e por essa razão eu amplio um pouco, tá? Mas eu resolvi falar para vocês esse vídeo. Bom, primeiro que eu quero desmistificar um pouquinho a questão da adolescência, tá? Muitas pessoas falam, o que a gente associa? A primeira palavra que vem é adolescência, quando a gente fala adolescente. Adolescente é birrento, adolescente é aborrecente, adolescente eles têm, nossa, só, muita transformação, é só coisa, como se fosse assim algo voltado ao negativo, a uma mudança de comportamento extremamente aversiva e no qual as pessoas até temem chegar, Nossa, quando meu filho estiver lá, tenho até medo do que vai acontecer, Justamente pelas questões que a sociedade mesmo nos impõe, que o senso comum nos impõe, dos riscos que a adolescência pode trazer também, tá? E é claro, gente, que eu não vim aqui falar que tudo vai ser lindo, Eu não sou aquele tipo de pessoa otimista e realista. O que é um otimista e realista? É aquele que, nossa, sempre vamos pensar positivo, que tudo na vida vai dar certo, tudo vai acontecer maravilhosamente bem. Se fosse tão simples assim, a gente abriria vários livros de autoajuda e tudo num passe de mágica fosse resolvido os nossos problemas, não é? E não é bem assim que acontece. Agora, ser um otimista, pensar em futuro positivamente, mas claro, com o pé no chão, do que eu tô plantando hoje para colher no futuro, tá? Isso tem a ver com o otimismo que é bacana de se olhar. Não é aquele otimista que eu vou ver tudo, Alice no País das Maravilhas, ou seja, tudo é belo, eu não vou ver nada de ruim. E aí com isso eu corro o risco de me esbarrar nos perigos, nas dificuldades que eu de repente não estava pensando que fosse acontecer, que poderia acontecer, tá? Embora a gente não tenha garantias de nada nessa vida. E que bom, porque se a gente tivesse garantias, como a gente seria arrogante, E pensar que, nossa, eu sei como criar, eu sei como educar, eu tenho a mágica, eu tenho o poder disso. E nós sabemos que nem tudo depende somente de nós, tá? Então, nessa reflexão, olha, hoje eu tô super reflexiva. Com essa reflexão, é que eu levantou, assim, alguns questionamentos. Porque as pessoas falam muito da adolescência. Claro que ele é um período de transformação, não só física, Que até o próprio adolescente se sente assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Meu corpo está mudando, meu rosto está começando a aparecer espinhas e um turbilhão de emoções acontece, uma irritabilidade, um sono. E aí vem os pré-julgamentos, muitas vezes, das pessoas acharem que, nossa, isso tá errado, você tá dormindo demais e faz isso. Onde já se viu você ter vergonha agora de mim, que sou sua mãe, que sou seu pai, Eu te vi, entre aspas, sem roupa até esses dias e agora você tá com vergonha de mim, de ficar assim perto de mim? Então, com esses questionamentos, pessoal, que eu vim falar com vocês, justamente pensando no período que eles se encontram, E fazendo uma diferenciação da infância, Do quanto isso é importante, do quanto isso é favorável, O quanto eles estão normais estando dentro dessa visão assim, até da vergonha, tá?
Por que que eu falo isso? Porque como nós sabemos que os adolescentes estão em transformação, tanto física como psicológica, né? No modo geral, então isso vai ter um impacto. Não é só no físico que eles vão sentir, né? Que as mudanças vão ocorrer. Se a gente não pensa nisso, a gente vai rotular pelo lado da rebeldia apenas, tá? E o que eu quero ressaltar, tá? Quando as crianças, né, esse adolescente, ele é uma criança, o que acontece quando a criança é pequenininha, né? Eles não têm a vergonha. Por eles não terem essa capacidade de pensar sobre a vergonha, o que eles fazem? Muitas vezes fazem birra, choram na frente das pessoas, né? E não tá nem aí se a gente tá olhando, se alguém tá prestando atenção. Eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles são puros nesse sentido, né, alheio, né, de pensar no próximo. Eles são puros, eles pensam neles, no egocentrismo, porque eles estão nesse período, né, quanto menor a criança, mais chance, né, e mais tem a ver com esse egocentrismo. Eu penso em mim, eu não quero nem saber o que os outros pensam. E à medida que a gente vai crescendo, né, que essa criança vai tendo uma idade, vai tendo uma maturidade, não só o corpo muda, mas a forma que era concreta antes eu precisava ensinar uma criança através de um brinquedo, de um lúdico. À medida que eles vão crescendo, essa parte concreta, ela vai se dissolvendo e vai transformando em algo que é abstrato. Ou seja, o adolescente não precisa mais de algo lúdico para ele entender, para ele se perceber. Tá? E por essa razão acontece o quê? A vergonha, a capacidade deles o quê? Deles ficarem mais fechadinhos no mundinho deles, ou seja, na tribo deles, eles vão selecionar um pouco mais as amizades que eles querem para eles, né? Até para se ver no grupo, tá? E isso é legal, gente, porque eu tô percebendo muito isso na minha prática, tá? E se a gente não percebe isso, a gente começa a rotular os nossos filhos de que eles estão inadequados, que eles estão fora do quadrado. Filho, onde já se viu? Você não coloca roupa mais perto de mim? Você já não fica mais assim perto de mim? Você não fica mais comigo? Você fica mais com seus amigos? E aí cria uma certa competição entre os pais, sabe? Você começa a querer competir com seu filho de atenção, porque como você não tá sendo mais não tá tendo mais essa atenção que você sempre teve enquanto ele é criança, ele recorreu muito a você, dá uma falsa sensação de que ele não gosta mais de você, que eu ouço às vezes os pais falarem, né? Poxa, ele não tá nem aí mais, ele não participa, ele não quer conversar muitas vezes. E é justamente aí que tá o ponto, pessoal. O adolescente, por essas transformações, eles acabam tendo um comportamento de vergonha. E se você não se aproxima no sentido de entrar nessa realidade deles, de repente assim, filho, o que você tá assistindo aí, né? Posso assistir um pouquinho aqui com você? Vamos jogar um jogo? Convidá-los para a vida fora das telinhas, para a vida fora, né, das séries, dos jogos e somente dos amigos. A gente vai colocar uma barreira e vai achar que assim, bom, então enquanto ele não vem até mim, eu não vou até ele, né? Como se fosse assim, tô de mal de você. Então a gente vira criança. Vocês já perceberam isso? Eu sei porque eu sinto algumas sensações assim, em algumas situações eu me vejo nas situações de nós pais tentando se aproximar dos nossos filhos e ao mesmo tempo eles querendo afastar, ou seja, eu quero meu espaço agora, né? Agora eu cresci. E com isso, gente, a gente vê como é lindo realmente a adolescência, o crescimento. E às vezes a gente não se dá conta disso, a gente se dá conta de que só do lado negativo que a adolescência traz, né? Desse lado da irritabilidade, porque mexe sim com os hormônios, eles precisam sim dormir mais, né? Eles têm a necessidade justamente pelos hormônios. Pensa na gravidez, quando nós estamos grávidas, a gente não tem aquele sono, né? Para poder produzir todos os hormônios necessários para o bebê, para manter o bebê.
o adolescente também. E por essa razão eles têm essa tendência. Mas assim, eu queria até trazer essa reflexão para a gente poder mudar um pouquinho a chavinha. Olhar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes de uma maneira mais amorosa, de uma maneira assim que eles também estão desconfortáveis. Grande parte das vezes com essas transformações, isso assusta, às vezes isso dá vergonha, eles não sabem como lidar. Então nós pais, nós temos, né, um pouco mais de maturidade, né? A gente evoluiu um pouco o degrau da abstração e a gente consegue, de uma certa forma, se aproximar, tá? Cada um do seu jeito, né? Tem filho que vão ser mais abertos à conversa, que é muito importante nesse período. Tem outros que não são tão abertos assim, que são mais tímidos, e aí vai precisar de um pouco mais de esforço do adulto para poder ter essa aproximação, ter esse diálogo, né? E não um diálogo assim, tipo, nossa, senta aqui que eu preciso conversar com você. Não, gente, é algo bem natural. Começa com algo que eles têm. Às vezes tem dias que eu tenho que conversar com meu filho pelo celular também. Oi, filho, tudo bem? Te amo. Como que tá aí? Que jogo que você tá vendo agora? Que brincadeira você tá? Que amigo você tá? Então, assim, a gente vai ter que dançar conforme a música, mas nunca deixe de aproximar do seu filho. Entre no quarto, veja com quem são os seus amigos, quem são as pessoas que ele está se relacionando, que isso é muito importante, gente. A gente precisa saber o que está entrando, né, na mente dos nossos adolescentes. Se é algo produtivo, se não é. De repente eu posso limitar sim, porque nós somos pais, né? O que eu posso flexibilizar? Eu pensei nisso porque essa semana meus filhos estão sem aula. A escola deu uma semana porque eles estavam desde abril com aulas, né? E tá sendo uma folga para nós pais também. E ontem meu filho falou: ah, mamãe, posso ficar até de madrugada hoje brincando, né, na internet, lá no jogo com meu amigo? Porque eu nunca fico até de madrugada, porque eu sempre durmo porque no outro dia tem que acordar cedo. E aí eu falei: pode, filho, né, eu vou deixar. Ou seja, né, até que ponto a gente pode também dosar essa, né, ser flexível dentro do possível, né, pra gente também não chegar sempre ou barrando tudo, ou impondo tudo, ou também flexibilizando tudo, né, sem regra pra nada, sem hora pra comer, sem hora pra estudar. Então, assim, eu acho que é essa reflexão que veio, né, que eu vim, esse bate-papo, na verdade, que foi que mexeu um pouco comigo, justamente pelas questões que eu percebo, né, no consultório, na minha vida pessoal também. E que assim, gente, se aproximem dos seus adolescentes, vamos aproximar, vamos bater no quarto, vamos tentar, ao mesmo tempo, respeitar também a privacidade deles dentro do possível, né? Porque é possível a gente ter um bom relacionamento com os nossos filhos, mesmo eles tendo o grupo deles, né? O que eu acho bacana? Convide para montar uma pizza, para montar um pastel, para fazer uma comida japonesa, um arroz com feijão, ensine, né, a estourar uma pipoca. Eles gostam, gente, de participar e muitas vezes eles não participam. Por quê? Porque a gente também não se aproxima, o diálogo não vem da gente e a gente fica esperando que o outro venha até nós, tá? E isso às vezes não é possível, porque eles também têm um turbilhão aí de emoções passando pela cabecinha deles e que se não é a gente capaz de falar: não, filho, eu entendo o que você está passando, né? O corpinho tá transformando mesmo, eu entendo, que bom que você tá se protegendo, que você tá colocando agora uma toalha para esconder, né? Isso é positivo, né? Porque isso demonstra que você tá se cuidando, né? E você tem que cuidar do que é seu, preservar, né, o seu corpo, a sua saúde, né, higiene. Então, assim, o que você for fazer, faça dentro do seu banheiro, não precisa ninguém ficar olhando. Então, isso é importante, gente, a gente ter esse diálogo, porque aí ele vai se sentir coerente, né? Nossa, eu tô mudando, mas isso é normal, é esperado. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem aí, façam comentários, ok? Beijão!